Olá, queridas irmãs, boa tarde. Que alegria nós estarmos aqui para realizarmos mais um encontro, mesmo de maneira virtual, mas a gente não poderia deixar de realizar o encontro do final do mês de junho. E aí nós gostaríamos muito da sua participação e estarmos juntos nesse período agora à tarde, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar. Quero saudar a todos com a graciosa, maravilhosa paz do Senhor Jesus, que cada lar possa ter a paz de Cristo. A paz de Cristo não significa ausência de problemas, irmãs, mas a paz de Cristo vai além do nosso entendimento. Nós podemos gozar da paz, mesmo em meio a dias difíceis, como esse que nós estamos vivendo. Vamos orar? Convido a você a ficar quietinha aí no seu cantinho, pegar uma boa xícara de chá ou de café e vamos juntas ficar nesses momentos aqui agora à tarde, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Estamos aqui para te render graças. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, mesmo em meio às lutas e dificuldades. O Senhor está presente no nosso meio. Graças te damos, Senhor, porque tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que não nos desampara, o Deus que não nos deixa sozinhas. O Senhor está conosco. Muito obrigado. O Senhor está cuidando das nossas famílias, o Senhor está completando a obra do Senhor em cada coração. Oramos pelas nossas irmãs, cada mulher da nossa igreja, cada mulher que vai estar assistindo conosco, participando do nosso encontro nesta tarde. Oramos pela vida da nossa irmã amada Beth, que vai trazer a mensagem nesta tarde para nós. Usa com poder e graça, Senhor. Nos orienta em tudo que nós vamos fazer. Recebe os nossos louvores, as nossas orações e ajuda-nos a entender a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser mulheres sábias, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa de sermos sábias dentro da nossa casa, no meio das nossas igrejas, no meio da sociedade a qual nós vivemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar o último capítulo do livro da Jean Wilke, sobre a sabedoria de Deus. Deus totalmente sábio. Nossa irmã Beth, nossa querida irmã Beth, que vai estar trazendo o estudo para nós nessa tarde. E a própria Jean, no livro, ela dá uns versículos para memorização, e aí eu peguei alguns versículos aqui da Jean. Vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, o versículo 6. Diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então é sobre sabedoria que nós vamos estar estudando nesta tarde. E aí eu lembrei também do que Tiago diz em Tiago 1, capítulo 1, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, versículo 5. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, o versículo 6, em nada duvidando. Então, se nós temos falta de sabedoria, queridas, nós precisamos pedir a Deus e continuar pedindo ao Senhor. É isso que nós vamos ver no estudo dessa tarde. Nós precisamos continuar, pedir e continuar pedindo todos os dias a sabedoria do Senhor. Vamos ter alguns momentos de louvores. Convido você aí a cantar louvores ao Senhor, a se alegrar na presença dEle. É verdade que são os dias difíceis que nós estamos vivendo. E essa música que eu separei para nós cantarmos hoje à tarde diz Se o Sol se pôr, do Ministério Trazendo a Arca, e a noite chegar, Tu és o meu guia. O Salmo 48, versículo 14 diz que nosso Deus é o nosso Deus para todo sempre. Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então nós não estamos sozinhas, nunca nós estamos sozinhas. A sua promessa é não temas, eu estou contigo. Para cada dia do ano nós temos o não temas. Vamos cantar louvores ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, me traz a tua
Nós vamos continuar louvando ao Senhor e eu gostaria de cantar com vocês: quão grande é o meu Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus, irmãs, como Ele tem operado maravilhas, a sua presença conosco, nos ensinando, nos dando os seus atributos, se revelando através da sua santa palavra, como nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Vamos cantar junto à grandeza do nosso Deus. Ele é grande e poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. É a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito, Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Vamos ter o nosso estudo, que o Senhor nos abençoe. Boa tarde, queridas irmãs, que a graça e a paz de Jesus esteja com todas nós. Foi com muita alegria que nós recebemos o convite de Simone para estarmos aqui com vocês juntas para estudarmos a palavra de Deus, né? Para continuar exatamente estudando esse livro maravilhoso, que é o livro da Jen Wilke, né? O livro Renovadas, que nós estamos estudando, e eu digo nós porque também eu faço parte dessa igreja, né? Eu me sinto parte integrante da Igreja Presbiteriana do Catolé, com muita alegria. Então, esse livro maravilhoso que nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis de Deus. E hoje nós iremos ver o último atributo, que é o Deus totalmente sábio, né? O Deus totalmente sábio. De certa forma,
esse atributo de Deus, ele está relacionado com os outros atributos que nós vimos nos capítulos anteriores. Ele está atrelado ao amor, à bondade, à misericórdia, à justiça, à graça, à verdade, à paciência. Ele, de certa forma, ele está também atrelado a esses atributos. Nosso Deus é totalmente sábio. Dele vem toda a sabedoria que nós, suas filhas, precisamos. Ao nos criar, ele imprimiu em nós esse atributo, né? Não só o atributo da sabedoria, mas de todos esses que nós já estudamos nos capítulos anteriores. E a vontade dele, a vontade de Deus, é que nós, suas filhas, reflitamos a sua imagem e semelhança. Então, esse atributo também de Deus, a vontade dele é que nós vivamos de maneira sábia, né? Que nós, mulheres, sejamos mulheres sábias, segundo a palavra de Deus, segundo o nosso Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Aqui vale ressaltar que existem duas sabedorias, e aí a gente vai ver no decorrer do estudo. Existe a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. E nós vamos ver que elas são totalmente distintas. Também existe o sábio e o sabido, que é diferente. O sábio é uma pessoa que sabe fazer decisões e escolhas boas, né? Que sabe escolher de maneira boa, sabe fazer a distinção entre o bem e o mal. O sabido é aquele esperto, que quer levar vantagem em tudo. Então, é totalmente diferente uma pessoa sabida de uma pessoa sábia. O que é sabedoria? E por que ela é tão importante, né? Sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões com base no conhecimento que se tem. Sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões com base no conhecimento que se tem. A sabedoria está estreitamente relacionada ao conhecimento, embora seja distinta dele. O conhecimento conta os fatos. A sabedoria é a capacidade de alcançar os melhores propósitos com esses fatos. Ou seja, é saber aplicar o conhecimento na prática. Então, sabedoria é eu saber aplicar o conhecimento que eu tenho no meu dia a dia, fazendo escolhas sábias, né? E com isso, eu aplicando no meu dia a dia, eu faço escolhas sábias. É buscar resolver situações de cada contexto de maneira sábia. Todas nós temos, em algum momento de nossas vidas, problemas, situações particulares em que precisamos de muita sabedoria para agir, né? Para fazer escolhas, né? Diferente de nós, Deus conhece todos os fatos. Nós não conhecemos. E porque Deus conhece todos os fatos, Ele sempre escolhe com sabedoria. Já nós precisamos do conhecimento para saber dos fatos. Somos limitados. Deus, ao contrário de nós, conhece todos os fatos e todos os propósitos. Nós não conhecemos os propósitos. Só Deus conhece todos os propósitos. Por isso que Ele escolhe com sabedoria. Nós não sabemos os propósitos perfeitos de todos os fatos. Deus possui todo o conhecimento. É capaz de escolher os propósitos perfeitos. Por quê? Porque só Ele é onisciente. Só Ele sabe todas as coisas, né? E a sabedoria dele é totalmente perfeita, né? A sabedoria também está relacionada à ideia moral. Tem a ver com a bondade. Os caminhos escolhidos por Deus sempre são sábios e bons. Deus é infinitamente sábio e sua sabedoria nunca aumenta nem diminui. Sua sabedoria transcende a sabedoria humana de uma maneira infinita.
Então, a sabedoria de Deus é perfeita. Ela não aumenta nem diminui. Nós não. Nós precisamos crescer em sabedoria, né? Nós precisamos crescer em sabedoria. Em nós, seres humanos, a sabedoria está ligada a um grau de maturidade. Em Deus, não. Ao contrário de nós, ele não cresce em sabedoria, porque ele é a fonte de toda a sabedoria. Ele sempre foi e sempre será sábio, né? É possível que uma pessoa viva a vida inteira sem sabedoria, sem fazer escolhas sábias, né? É possível também encontrar jovens que saibam fazer escolhas sábias, enquanto pessoas maduras na idade não sabem fazer escolhas com sabedoria. Então, nem sempre sabedoria está ligada às pessoas mais velhas. Isso a gente precisa ter em mente, porque a gente escuta muito que com os idosos, com as pessoas mais velhas, está a sabedoria. Deveria, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre a sabedoria está com as pessoas mais velhas. Portanto, sabedoria não é inerente à velhice. Vamos ver o que é que diz Jó, capítulo 12, os versículos 12 e 13. Jó diz o seguinte: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? É uma pergunta que Jó está fazendo. Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Então, a sabedoria não está com a velhice. A sabedoria está onde? Está em Deus, que tem todo o entendimento, né? Veja bem, com Deus está a sabedoria. Por isso, precisamos buscar na fonte que é Deus, né? Deus é a única fonte de sabedoria. É importante salientar que as decisões que tomamos, sejam elas sábias ou não, afeta não somente a nós, mas afeta a todos que estão ao nosso redor. Seja na família, seja na igreja, seja na vizinhança, seja no meu local de trabalho, na escola, na universidade, com os meus amigos, onde eu estiver. Todas as minhas escolhas, sábias ou não vai afetar somente a mim, vai afetar a todos que estão ao meu redor. Então, fomos criadas para viver em comunidade. Então, a gente precisa ter isso em mente, que nós fomos criadas para viver em comunidade, por isso a importância de fazer escolhas sábias é fundamental, porque não atinge somente a mim, atinge ao meu próximo, né? A Bíblia faz distinção, como eu falei no início, entre a sabedoria do mundo e a sabedoria divina. A sabedoria do mundo é loucura. Em 1 Coríntios 1, versículo 25, Paulo diz o seguinte: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando a Bíblia faz distinção entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, não está destacando uma forma mais elevada de sabedoria. Está fazendo distinção entre verdade e falsidade, entre sabedoria e loucura. Então, quem não é sábio age loucamente. A sabedoria do mundo não é de forma alguma sabedoria. É aquilo que eu falei no início, é o sabido. Ele se acha esperto e ele acha que é sábio porque ele está ganhando vantagem com a fraqueza do outro ou em cima do outro, entendeu? Então ele acha que ele está sendo sábio, mas não, ele está sendo louco, né? Vejamos o que diz Tiago em sua carta sobre a verdadeira sabedoria. Tiago 3, de 13 a 18. Tiago, capítulo 3. Aliás, Tiago 3, de 13 a 18. Vamos lá. Diz o seguinte:
Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, é muito diferente a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, né? Então aqui Tiago nos dá com muita clareza, né, que a sabedoria do mundo, ela é demoníaca, ela é animal, né? Muito diferente da sabedoria de Deus. Em termos simples, qualquer pensamento, palavra ou ação que comprometam nossa capacidade de amar a Deus e ao próximo é loucura. Então, a sabedoria terrena, ela é animal e demoníaca porque ela tem inveja amargurada, ela não deseja o bem ao próximo, e a que vem lá do alto, não. Ela usa de mansidão, de paciência, de benignidade, né, para com o outro. Então, elas são totalmente distintas. Tiago também nos lembra em sua carta que nós só teremos sabedoria se pedirmos a Deus por sabedoria. Então, a sabedoria nós precisamos pedir, né? Nós precisamos pedir ao Senhor. Tiago 1, capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Que beleza, não é? Que maravilha, irmã. Deus quer que você e eu peçamos por sabedoria. E o que é que compete a nós? Pedir. Ele vai nos dar? Vai. É promessa dele. E ser-lhe-á concedida. Então, ele está esperando o nosso pedido e está pronto a conceder-nos sabedoria. Portanto, falta de sabedoria é não pedir sabedoria a Deus, que é a verdadeira fonte. Então, falta de sabedoria é quando eu não peço a Deus a sabedoria. Na Bíblia, encontramos a história do rei Salomão. O rei Salomão é considerado o homem mais sábio da Bíblia. Ele escreveu nada mais, nada menos do que 3.000 provérbios. Lá em 1 Reis 4, 31 e 32, vai nos atestar isso aí, né? Que Salomão escreveu 3.000 provérbios. 1 Reis, capítulo 4, de 31 a 32. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcom e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então, Salomão é considerado o homem mais sábio da Bíblia. Porém, quando Salomão foi substituir o seu pai, o rei Davi, né? E ele foi substituir como rei de Israel, Deus lhe fez uma pergunta. E Deus perguntou assim para Salomão: peça-me o que quiseres e eu lhe concederei. E Salomão
Não pede riquezas nem poder, mas sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para governar de forma sábia e justa. Será que nós, assim como Salomão, pediríamos sabedoria? Se Deus chegasse para uma de nós, né, quando a gente estivesse orando, e ele dissesse assim: peça o que você quiser que eu vou lhe conceder. Será que lá no fundo do nosso coração, a gente ia pedir sabedoria? Boa reflexão, né? Deus concede a Salomão sabedoria. E não demorou muito para Salomão colocar em prática aquilo que ele havia pedido e que Deus havia lhe concedido, né? E Salomão vai se deparar com uma situação de julgamento público, um caso de justiça. Se fosse nos dias de hoje, seria um caso de família, aquele caso de família que passa no SBT, né? Esse caso, todas nós conhecemos. Está lá registrado em 1 Reis 3, de 16 a 28. É a história de duas mulheres prostitutas, né? Elas moravam na mesma casa e ambas tinham 2 bebês, né? E certa noite, uma dormindo, rolou por cima do seu filho e o matou. Espertamente, e aí essa foi a sabida, ela vai e troca o bebê morto pelo bebê vivo da amiga. Mas ao acordar, a amiga percebeu que aquele não era o filho dela, o filho morto. Ela viu que era o filho que estava morto, mas que não era o filho dela. E agora era a palavra de uma contra a outra. O que fazer? Então vamos ao rei para julgar o nosso caso. E aí elas vão para Salomão. E Salomão, com a sabedoria que Deus lhe concedeu, né, ele pede uma espada, porque a mãe do filho morto, né, Salomão diz: não, vamos matar a criança, né, vamos cortá-la no meio e aí dar uma parte para cada um. A mãe do filho morto diz: faça isso mesmo, sendo que a verdadeira mãe disse: não, eu prefiro que entregue a criança para ela. E é quando Salomão vê que a verdadeira mãe é essa, que abriu mão do filho para que ele ficasse vivo. Então Salomão tinha o conhecimento e agiu com sabedoria. Então essa história esclarece para nós o que significa agir com sabedoria. Salomão, que já estava certo de haver recebido sabedoria de Deus, não pede a Deus conhecimento. Na hora lá ele não vai pedir. Talvez se fosse uma de nós, né, a gente pudesse orar assim e dizer: Senhor, me orienta aqui, qual das duas da mãe é verdadeira? Não, Salomão não fez isso. Ele usou o conhecimento que já tinha para tomar uma decisão sábia e justa. Salomão toma o que já conhece da natureza humana, e aí a natureza humana feminina, né, sobre o desejo natural de uma mulher proteger seu filho, e usa isso para mostrar os verdadeiros motivos das duas mulheres. Então, isso é agir com sabedoria, né? Às vezes, nós pedimos sabedoria a Deus, mas na realidade, o que a gente quer é o conhecimento dos fatos. Isso é muito comum acontecer, né? A gente pede por sabedoria, mas na realidade a gente quer o conhecimento dos fatos. A gente quer saber onde vamos morar, que emprego eu vou ter, com quem eu vou casar. Não é errado a gente orar por isso, mas a gente deve buscar a sabedoria de Deus para escolher de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, né? Tiago nos ensina que precisamos pedir sabedoria e Deus nos dará. Conhecimento nós precisamos buscar. Nós precisamos nos informar e buscar na fonte que é a palavra de Deus. Buscar conhecimento da palavra é nosso dever. Uma vez que buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós adquirimos maturidade espiritual. Irmãs, nós precisamos de intimidade com a palavra de Deus.
Precisamos estar cheia dessa palavra. Precisamos buscar nessa palavra a sabedoria, o conhecimento dessa palavra. E assim poder fazer escolhas sábias, né? A fonte nós temos, sabemos onde buscar, mas às vezes não fazemos. E aí, não buscar sabedoria é falta de sabedoria, né? E só buscando nessa palavra é que a gente cresce em maturidade espiritual. Uma pessoa espiritualmente madura desenvolve a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, né? Vamos ver o que é que diz Hebreus 5:12. Mas antes, eu gostaria de ler aqui com vocês, né, depois que eu li Tiago 3, de 18 a 18, a gente vê alguns contrastes da sabedoria do mundo e da sabedoria de Deus. O que é que o mundo diz e o que é que a sabedoria de Deus diz. Só alguns exemplos práticos para a gente ver o que de fato difere, né, e o contraste que é, na prática, a sabedoria mundana e a sabedoria piedosa. Jen Wick, ela listou algumas desses contrastes, né, entre a sabedoria do mundo e a sabedoria piedosa. A sabedoria do mundo promove a si mesmo. A sabedoria piedosa eleva as outras pessoas. A sabedoria do mundo evita o espelho da palavra. A sabedoria piedosa submete-se ao espelho da palavra. Então, olha como é importante a gente buscar essa palavra para crescer em maturidade espiritual. Então, a sabedoria do mundo evita o espelho da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra quão pecadoras nós somos, quão terríveis nós somos e quanto carecemos dessa palavra para poder agir com sabedoria. A sabedoria piedosa submete-se ao espelho da palavra de Deus. Ela se submete porque ela vê e percebe quanto precisa dessa palavra, da palavra de Deus, né? A sabedoria do mundo usa a força. A sabedoria piedosa trabalha em mansidão, né? Em mansidão. Então, Hebreus 5, de 12 a 14, diz o seguinte: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui está falando o quê? Aquele novinho, né, necessita de leite. E aí o autor está dizendo assim: vocês já deveriam estar comendo comida sólida, ainda estão no leitinho, ou seja, vocês não estão crescendo, vocês não cresceram espiritualmente, vocês não têm maturidade espiritual. Então é necessário crescer em maturidade espiritual. Como? No conhecimento da palavra de Deus. Como? Maturidade espiritual tem a ver com uma mente renovada, uma mente transformada por essa palavra. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente deve ser renovada constantemente. E aí sim, com essa renovação, com essa transformação, a gente vai crescer em maturidade espiritual. Não existe uma vez sábio, sábio para sempre. Infelizmente, Salomão, que pediu a Deus sabedoria e começou o seu reinado com muita sabedoria, começou sua vida com muita sabedoria, não terminou no caminho sábio. Infelizmente, terminou no caminho da loucura.
O homem que escreveu o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10, no decorrer de sua vida, se afastou dos caminhos do Senhor, da sabedoria piedosa, e trocou o temor do Senhor pelo temor dos homens. Trocando, portanto, a sabedoria pela loucura, ele se dedicou à sensualidade, à riqueza e ao poder. Com isso, aprendemos que parar de pedir sabedoria é uma grande loucura. Então, nós precisamos, irmãs, pedir todos os dias por sabedoria. Não é que uma vez sábio, a gente fica sábio para toda a vida. Nós estamos crescendo. Como Simone costuma dizer, nós estamos em obra, né? Todos os dias nós precisamos buscar a maturidade e por isso precisamos crescer em sabedoria, né? Jesus, no Sermão do Monte, disse a seus discípulos: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-ás. Mateus 7, de 7 a 8. Nessa passagem, Jesus não estava ensinando seus discípulos a apresentarem a ele uma lista de coisas que eles queriam receber. Não é isso aqui que Jesus estava ensinando nem aos discípulos e nem a nós, né? Porque esse versículo é muito mal entendido às vezes. Não, ele não estava ensinando aos seus discípulos a pedirem por um barco novo pesqueiro, ou uma casa maior, ou ainda mais por saúde, ou uma vida longa. Ele estava ensinando aos seus discípulos e a nós também a pedir recursos espirituais. Por quê? Porque os discípulos, né, eles estavam tão abismados com o alto preço que tinham que pagar para poder seguir Jesus, que Jesus disse isso: peça e lhe será dado. Então eles estavam sendo ensinados a pedir recursos espirituais, a pedir paciência, coragem, compaixão, talvez por sabedoria, né? Já que eles estavam muito perplexos com o alto preço que haviam de pagar para seguir a Jesus, porque eles iriam ser perseguidos, né? E todas nós também somos perseguidas quando vivemos o verdadeiro evangelho, quando negamos a nós mesmos, quando seguimos de fato aquilo que Jesus nos ensinou do seu evangelho e vivemos com a sabedoria da palavra de Deus, o mundo nos persegue. E aí precisamos sim desses recursos espirituais, precisamos de coragem também, assim como os discípulos iriam precisar. Então Jesus ensinou isso para eles. O tempo verbal de pedir, buscar e bater comunica um pedido que não é único, mas contínuo. Ou seja, continue pedindo, continue buscando, continue batendo à porta. Tiago nos ensina: se alguém falta sabedoria, continue pedindo a Deus. Como nosso Deus nos dá sabedoria? Como é que ele nos dá a sabedoria? Ele já nos deu a sua palavra, a revelação da sua palavra, né? Nós já temos ela em nossas mãos. Basta apenas que saibamos buscar nela toda a sabedoria que precisamos. Salomão, para resolver o caso das duas mulheres, pediu: traga-me uma espada. Ele ia cortar a criança ao meio, né? E nós temos uma espada em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Precisamos saber desembainhar essa espada. Precisamos saber usar essa espada. Mas para saber usar, para saber desembainhar essa espada, eu preciso me familiarizar com ela. Eu preciso ter intimidade com ela, né? Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus nos dá discernimento para aquilo que, sem dúvida, mais precisamos. Os pensamentos e as intenções do próprio coração, né? As intenções do nosso próprio coração. Então, até isso ela vai nos trazer discernimento, né? A palavra de Deus. Então, não é coincidência que a falta de discernimento e a negligência em relação à Bíblia tantas vezes caminhem juntos. Então, se uma pessoa não tem intimidade com a palavra de Deus, se não pede a Deus, se não busca a sabedoria de Deus, ela não vai ter discernimento, ela vai viver de uma maneira negligente, né? A Bíblia contém as antigas palavras de sabedoria para nós e nos fala do exemplo de Cristo, que se tornou sabedoria da parte de Deus para nós. 1 Coríntios 1, 26, 31, Paulo diz o seguinte: Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então, irmãs, precisamos buscar a sabedoria de Deus, né? Salomão parou de pedir. Que isso nunca seja dito de nós, né? Que nós não sigamos esse exemplo dele, mas que nós possamos todos os dias pedir sabedoria a Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida? É a pergunta que norteia o livro. É a pergunta que Jan Wilke faz lá no início, em todo o final do capítulo ela faz. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se falta sabedoria a alguma de nós, devemos pedi-la a Deus, né? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a sabedoria da sua palavra, que possamos realmente, de fato, pedir a sabedoria da palavra de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente em nossos corações e em nossa mente, para podermos fazer escolhas verdadeiras, sábias, que agrade ao coração do nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãs, tem um livro muito bom que eu gostaria de indicar também, que é esse livro aqui, Mulheres Sábias. Sabedoria de Provérbios para Mulheres. Muito bom, da editora Fiel, um estudo maravilhoso sobre o que é sabedoria, por que precisamos dela, né? Se você quiser se aprofundar mais, eu indico a leitura desse livro aqui, certo? Então, que o Senhor nos abençoe, e foi muito bom estar com as irmãs. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Quero agradecer a nossa querida irmã Beth. Muito obrigada, Beth, pela disposição de poder compartilhar conosco a preciosa palavra do Senhor. Muito obrigada, querida. Deus continue te usando e te abençoando a tua família. Em nome de Jesus, uma família muito amada, queridas. Para concluir nosso encontro de hoje, eu gostaria de conversar um pouco a respeito ainda da conclusão do nosso livro, né? Nós terminamos hoje o livro da Jan Wilke. Gente, como foi um tempo precioso. Será que você pode compartilhar aí depois e dizer para mim os testemunhos, o que foi estudar Renovadas? Para mim foi assim maravilhoso, né? Estudar sobre os atributos de Deus, quem Deus é, sobre a sua santidade, o seu amor, a sua verdade,
Oh, como é maravilhoso, né? Como nós aprendemos. E o que Deus quer, então? A Jean, ela termina no o capítulo, na verdade, a conclusão do livro, trazendo isso à tona. Deus não quer que a gente apenas faça escolhas melhores, mas que nós sejamos pessoas melhores. Quem eu devo ser? Né? Essa é a pergunta que a Jean trouxe durante todos os capítulos que nós estudamos. E aí ela diz aqui na conclusão que descobrimos que a vontade de Deus para a nossa vida não está encoberta. É verdade, não está encoberta. A Bíblia está repleta de exortações. A forma de refletir nosso Criador à medida que vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. E esse foi o propósito do nosso livro. A gente aprender os atributos de Deus, praticar aquele atributo que Ele estava nos ensinando, o Senhor estava nos ensinando através da Jean, e para que a gente possa ser pessoas melhores a cada dia. Ela diz também aqui na conclusão que procuramos ser santos assim como Deus é santo, como um ato alegre de gratidão. Jamais buscamos a santidade como meio de merecer o favor de Deus ou de evitar seu desprezo. Nós temos seu favor. O seu prazer repousa sobre nós. O motivo da santificação é a alegria. Nós temos Jesus Cristo ao nosso favor, nosso mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Não é por mérito que nós vamos conseguir alguma coisa da parte de Deus, mas Jesus, o nosso Senhor, já conquistou naquela cruz tudo que nós precisamos para desenvolvermos um relacionamento íntimo e contínuo com o nosso Deus. Ela também diz que a alegria plena é o resultado de buscarmos refletir nosso Criador. Para isso é que fomos criadas. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, refletir ao Criador. Ela começa a conclusão trazendo o versículo de Marcos, capítulo 12, versículo 17, que diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. E eu achei assim maravilhoso essa conclusão, ela mostrando que naquela moeda havia quem trabalha com moedas ou quem é colecionador, né? Sabe direitinho como é esse processo. Havia o desenho, a figura do César, né, do imperador na moeda. Então ele estava dizendo: de quem é essa figura? Então dá a ele. Mas você, nós temos a imagem de Deus em nós. Que maravilha! Que as colocações que a Jean faz mexe com a nossa cabeça e nos faz pensar. Eu amo as ideias que ela traz, né? E eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre vi esse texto dizendo: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eu nunca tinha prestado atenção que nós somos essa moeda viva de Deus, né? Nós temos a imagem de Deus. Quando nós fomos criados ali em Gênesis, nós fomos criados à imagem do nosso Deus. E que maravilha poder refletir, irmãs, a glória do Senhor, que juntas possamos refletir essa glória nesse mundo mau. É verdade que nós vivemos um mundo mau, um mundo caído, mas nós somos recriados pelo Espírito Santo de Deus, e esse Espírito habita em nós, e o Senhor quer que a gente trabalhe o nosso coração. Não cabe no nosso coração ídolos, não cabe no nosso coração outras coisas a não ser a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus então para a nossa vida? Que a gente seja a imagem, a semelhança dele nessa terra. E quanto a gente viver, nós possamos refletir essa imagem e semelhança do Senhor. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a todas que acompanharam os estudos do livro. Nós somos gratas a Deus por isso. Nós temos uma nova proposta para o mês de julho já. Nós vamos começar um novo livro e eu vou estar apresentando para vocês. Então, o desejo de Deus é esculpir em nós, né, a sua imagem perfeita, restaurar aquilo que o pecado danificou em nós. E nós estamos nesse processo, queridas. A Jean também diz aqui na conclusão, para terminar, ela diz: tornamos-nos pessoas melhores, é o processo que reflete com intensa claridade e fidelidade a verdadeira face de Deus. E a vontade de Deus para as nossas vidas é que sejamos restauradas ao estado perfeito. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nos tornemos a prova viva disso. Tudo que dissermos ou fizermos iluminará ou obscurecerá nossas visões acerca do caráter de Deus. A santidade é o processo de crescermos no caminho da luz com alegria. Por Cristo e pelo Espírito, recebemos novamente acesso à presença de Deus.
O resultado é a gloriosa restauração da imagem de Deus no homem. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor e o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Irmãs, para a gente concluir, convidei o pastor para estar aqui conosco, concluindo a nossa reunião. Nós vamos trabalhar esse livro aqui da Nancy Wilson. Ele é maravilhoso. Vou só dar um gostinho assim para vocês. Ele fala o contentamento do Pai, as promessas de Deus, descontentamento, piedade com contentamento, a armadilha da mente, inveja e tantos outros. Ele custa mais ou menos em torno de R$35. A maioria das mulheres da nossa igreja já tem esse livro, as adolescentes já estudaram sobre eles. Então, dê uma olhada em casa se você tem, se sua filha tem, e aí entra no privado depois e fala comigo se você vai querer encomendar o seu, tá bom? Então, estamos terminando, passar a palavra para o pastor. Eu só quero aproveitar para louvar a Deus por esse ministério que a SAF tem desenvolvido, as irmãs com todo esforço, estudando a palavra de Deus, estudando esses livros que têm boa doutrina, são baseados na palavra de Deus. Então, parabéns pelo término de um livro e desejo que tenham uma boa edificação com o próximo. O texto de Hebreus 4:12 nos mostra a importância, o poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, Deus abençoe vocês, continue crescendo no conhecimento de Deus e de sua palavra. Amém. Mas até a próxima, até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, no final do mês de julho, com um novo livro, hein? Vamos então orar. Querido Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por todas as reuniões anteriores, o livro que foi estudado, à disposição de cada uma, de te buscar, de te honrar, estudando, Senhor, a tua palavra. Pedimos que o Senhor continue abençoando a SAF da nossa igreja, continue abençoando esse plano. Oramos pedindo a tua graça para essa nova fase. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor vos abençoe, minha irmã, as faça frutíferas cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada.